Uniclac. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma grande aula, e nessa aula nós iremos saber os principais pontos que são cobrados em concurso público sobre cheque, né? Ah, professor, cheque é uma aula facinha? Calma, depende, né? Depende, eu falo para vocês, porque o examinador pode complicar bastante aí as questões de cheque, principalmente no caso de endosso. Vem comigo lá, vem comigo, vamos explicar para vocês esse cara aí, cheque, né? Professor, tudo bem, eu gosto da orientação do senhor, aquela orientação na qual nós temos que estudar na fonte, né? Então, se você quer aprofundar nesse assunto, você quer acertar todas as questões de prova, né? Então, você tem duas bases legais para você estudar na fonte. Primeiro, a lei de cheques, né, uma lei específica, né? Olha só, dada a importância desse assunto, né? Então nós temos a lei 7.357 de 85, dispõe sobre o cheque e dá outras providências, né? Então nós temos a lei do cheque e outra fonte de estudo é a FAQ do Banco Central Cheque, né? E aí, prof, essa aula, claro, nossa aula eu estou baseando nos dois instrumentos, né? Mas olha, se quer ficar competitivo, quer ter aquele diferencial, gente, papo reto, tem que dar uma lida inteira na lei 7.357 e também na FAQ do Banco Central, né? E aí, prof, aquele comentário seu, tudo bem. Se o examinador quiser fazer uma questão fácil sobre cheque, ele vai utilizar a FAQ do Banco Central, né? E tem, claro que tem. Agora, se o examinador quiser complicar a sua vida, pode ter certeza que ele vai pegar a lei do cheque, né? Aí eu digo para vocês que no concurso 2014, 2015 do Banco Nacional, Banco do Nordeste Brasileiro, BNB, né? A banca foi a Fundação Getúlio Vargas. Rapaz do céu, a gente vai fazer esse exercício aqui, tá? Somente aluno do LAC aí, que se aprofundou nos assuntos, teve condições de acertar. É claro que essa aula aqui não é uma aula superficial, né? Eu, professor Luiz, eu não aceito aulas superficiais. Todo assunto, toda aula que a gente ministra, eu procuro colocar sempre no lugar do examinador e ver o que ele pode cobrar e naquela ideia, puxa, eu posso complicar a vida do cara nesse assunto. Então, eu gosto de antecipar as questões de prova. Por isso que a galera nossa aqui do LAC sempre faz as provas de conhecimento bancário com os pés nas costas, fala, a prova foi fácil. Não é que a prova foi fácil, acontece que você se preparou de forma correta, né? Então, vamos lá. Questões fáceis, FAQ do Bacen, cheque, né? Questões difíceis aí, pode ter certeza que vai ser letra da lei de cheque, né? Então vem comigo. Professor, o que é o tal do cheque, né? Cheque é o cara chamado de título de crédito, né? Título de crédito, ou seja, aquele papel, aquele cheque é um título de crédito, ou seja, vale dinheiro. Professor, título de crédito, quero outros exemplos de título de crédito. Tudo bem, nota promissória, comercial paper, duplicatas, né? Letras de câmbio, debentures, né? São todos o quê? São todos o quê? Títulos de crédito, né? Ou seja, aquele papel vale um dinheiro, vale um numerário e ele pode ser comercializado. É a principal característica dos títulos de crédito. Mas, olha só, o cheque, todos os títulos de cheque, ó, nota promissória, comercial papers, debentures, letras de câmbio, tá certo? Todos esses caras aqui são títulos de crédito. Só que são títulos de crédito a prazo, ou seja, vai vencer no futuro, uma nota promissória daqui a 90 dias. Ou seja, aquele dinheiro somente poderá ser resgatado daqui a 90 dias. E o cheque? O cheque não. Olha aqui, a grande diferença do cheque em relação aos demais títulos de crédito. Essa palavrinha à vista, né? Aqui, ó, à vista, né? Essa aqui é a grande característica aqui do título de crédito à vista, né? Ah, professor, e o tal do cheque pré-datado, né? O cheque pré-datado é uma cultura aí comercial
dos estabelecimentos comerciais para com seus clientes, né? É um compromisso que a loja faz em relação ao cliente de depositar aquele cheque que é à vista somente naquela data. Então, é uma prática comercial. Ah, professor, e se a empresa depositar antes? Pode, porque para o banco ele é o que? À vista, né? Então, título, cheque, gente, atenção, é um título de crédito, ou seja, aquele papel, aquele cheque, ele pode ser o quê? Ele pode ser transferido para terceiros, né? Ele pode ser negociado, tá? Só que ele é à vista. Nota promissória, comercial papers, letras de câmbios, debêntures e duplicatas são todos títulos de crédito, mas não é à vista, né? Ele tem uma data futura, né? Não é à vista, ele tem uma data futura, né? Que somente naquela data que ela passa a ter valor, passa a ter o quê? Que o emitente tem a obrigação de quitar aquela figura, né? Aquele valor. E aí, professor? Cheque envolve 3 pessoas, né? Vem comigo, você tem que saber. O emitente. Quem que é o emitente? O emissor. O emissor ou sacador. Sacador. É aquele que emite o cheque. É aquele que emite o cheque, tá? É aquele que emite o cheque, é o sacador, né? Se você tem o emissor, o sacador, você vai ter quem? O beneficiário. O beneficiário também pode ser chamado de tomador, que é a pessoa a favor de quem o cheque é emitido, né? Tem que saber essas figuras? Com certeza tem que saber essas figuras aí, que todas são potenciais questões de prova, né? E claro, nós temos a terceira pessoa, que no caso aqui é o sacado, né? Prof, quem que é esse sacado? É o banco, onde está depositado o dinheiro do emitente. Então, nós temos o emitente, que é o emissor, o sacado, o beneficiário, que é o tomador, e o sacado, que é o banco, onde está depositado o dinheiro do emitente. E aí, professor, vamos aqui um pouquinho para o Código Civil, né? Um pouquinho do Código Civil. Então, nós podemos dizer que a relação do cheque, nós temos aí 2 contratos, né? Nós temos primeiro um contrato comercial, né, do emitente com o tomador, né, ele teve uma relação comercial de compra e venda, por exemplo, e nós temos também um contrato de prestação de serviços, né, com o banco, né. Aqui é um contrato comercial, né, um contrato comercial de alguma transação, e tem uma prestação, um contrato de prestação de serviços de uma instituição financeira, né. Ó. Aí. Pronto, bacana. Então temos o quê? A figura jurídica de 2 contratos, né? Bacana, são o quê? Independentes, né? São independentes entre si. Tudo bem, professor. Cheque, mostra aí a carinha de um cheque aí, né? Aí, peguei um cheque aí da internet qualquer, né? Esse aqui é o modelo padrão do cheque, né? Vamos aqui explicar para vocês, né? Então nós temos aqui primeiro, né? Esse aqui, ó, ele é nominativo, né? Essa palavra nominativo significa dizer, ó, que é nome, né? Tá identificado, ó, ou seja, né? Nome, né? Nominativo, ou seja, quem vai ser o beneficiário. Quem que é o beneficiário? Aqui, ó, Eduardo Augusto da Costa. Então esse cara aqui vai ser o tomador. O tomador, está aqui para você. Esse cara é o tomador, né? Esse número aqui vai ser o número do título de crédito, né? O valor está aqui, tá? É o valor e a importância aqui, ó, escrita, né? A importância, no caso, R$70, né? Tem banco de investimentos. Esse cara aqui vai ser o sacado, né? Ele vai ser o sacado, o banco, né? Está aqui o banco, o cara que tem obrigação de pagar, né? Em nome de quem? Do sacador, né? Em nome do sacador. Esse sacador também é conhecido como emitente. Esse cara é o devedor, né? No cheque de conta conjunta, você processa quem assinou o cheque, né? Tá, isso aqui tem uma conta conjunta aí, ok, né? Bacana? Nominativo é quem está nominativo a alguém. O credor é indicado quem deve pagar. Então, quem deve receber isso aqui é o tomador, é o beneficiário.
É o Eduardo Augusto da Costa. Bacana? Então, esse cara é o cheque, tá? Esse cara é o cheque. Ele é um título de crédito, ele vale dinheiro, né? Ele tem força de ação também judicial, né? Ação de cobrança, ação de protesto, aí depende aí da situação. Bacana? Ok? Calma, calma, vem comigo, tem que explicar devagarzinho, porque esse assunto aqui nós vamos complicar ele um pouquinho, né? O cheque é também um título de crédito, já falamos, né? Para o beneficiário que o recebe. Sendo um título de crédito, ele pode ser protestado ou executado em juízo. Ou seja, o beneficiário pode cobrar, forçar a cobrança do sacador, né, ao pagamento desse título de crédito. Quando ele fala que o título de crédito ele pode ser protestado, esse protestado aqui é no cartório de protestos, né? E executado em juízo é você acionar o poder judiciário nessa ação de cobrança, né? Então, ele é um título de crédito. Todos os títulos de crédito, nós temos essa característica. Podem ser protestados e podem ser executados em juízo para fazer, forçar a cobrança aí daquele valor, daquele numerado. Lembrando que o cheque ele é à vista, né? Vamos falar agora um pouquinho do predatado, né? Opa, vem cá. Ele é um cheque, ele vale dinheiro, não vale? Olha a pergunta aqui, lá do Banco Central. As pessoas, lojas, empresas, são obrigadas a receber cheques? Olha aí. As pessoas, lojas, empresas, são obrigadas a receber cheques? E aí, professor? Professor, ele é o quê? Ele é à vista, é dinheiro, né? Aí vem a pergunta, claro que não, né? O estabelecimento comercial pode recusar receber cheque? Com certeza, né? O estabelecimento comercial é obrigado apenas, né, receber cédulas e moedas do real, que tem curso forçado. Aí sim, agora receber dinheiro, aí ele é obrigado a receber. Tá? Agora, obrigado a receber cheque, não, isso aqui pode ser questão de prova, bacana? Tá? Então, o estabelecimento comercial tem aí a prerrogativa, tá? Tem o direito de querer ou não aceitar o cheque, né? Inclusive, eu digo para vocês o seguinte, a tendência aí é não aceitar mais cheques, cara, né? Eu mesmo, cara, evito o máximo possível, dá muito problema cheque, cara. Eu nunca vi um negócio desse, dá muito problema, né? Endosso, tá? E aí, prof? Aí, eu digo para você que endosso é uma das questões mais difíceis de cheque, tá? Mais difíceis. Então, eu preparei para vocês aí uma super aula, prestem muita atenção, porque podem ter certeza, se o examinador quiser complicar a sua vida, ele vai cobrar uma questão de endosso, né? Professor, vamos lá, do seu jeitão, o que vem a ser o endosso, né? Endosso significa transferência, né? Gente, é um título de crédito. Ali é o quê? É um título de crédito. Ele tem um valor, tá? Ele é um título de crédito, tem um valor. Então, esse cheque, ele pode ser transmissível de uma pessoa para outra pessoa. Essa transmissão desse título de crédito é um título de crédito autônomo, puro e simples. Ele pode ser transferido, né? E aí, prof, ele pode ser transferido, ok? Ele pode ser transferido. E o nome dessa transferência é endosso. É endosso. Então, endosso é a transferência de um cheque nominal para terceiros, desde que devidamente autorizado pelo beneficiário no verso do cheque, com assinatura, número do RG, CPF e data, né? Então, isso aqui é o endosso, né? É o endosso, tá certo? Então, é a transferência de um cheque, né? Nominal. A gente vai, já a gente vai aprofundar esse cara aí, vem comigo aqui. O cheque pode ser emitido de 3 formas, né? Primeiro, é o cheque nominal, ou a ordem, né? Só pode ser apresentado ao banco pelo beneficiário indicado do cheque, podendo ser transferido por endosso ao beneficiário, né? E aí, professor? Então é o seguinte, quando ele coloca lá a ordem, né, ele está nominando, né? Então ele está pagando o banco, que é o sacado, que vai pagar o cheque, ele só pode pagar aquele na qual o
o emissário lá, o sacador, descreveu quem que vai ser o beneficiário desse cheque. Né? Quem não for beneficiário desse cheque, o banco não pode pagar. E, claro, o beneficiário pode transferir para outra. Né? Segundo tipo, calma, que eu vou voltar nessa explicação aqui, tá? Deixa eu passar a teoria, eu vou fazer um exemplozinho para vocês aqui. Não a ordem não pode ser transferido pelo beneficiário, ou seja, o emitente do cheque pode falar assim, ó, eu vou transferir um cheque para você, vou te pagar em cheque, e eu não quero que esse título de cheque fique circulando no mercado. Então você coloca não a ordem, que você proíbe, você veta o endosso, né? Ok. Ao portador, não nomeia um beneficiário e é pagável a quem o apresentar ao banco sacado. Não pode ter valor superior a R$100, né? Então, ao portador, não pode ser superior a R$100, não precisa identificar a pessoa, né? E aí, prof, e aí agora a gente vem para as explicações. Então, tá aqui, vamos explicar o tipo de cheque e vamos explicar o endosso. Então, aqui é um cheque. Esse cheque aqui, tá? Ele é um cheque o quê? Nominal, né? Ele é um cheque nominal. Tá aqui, claro, tem a assinatura do emitente, tem um valor, então, né, R$200. Né, Antônio da Silva. Então, Antônio da Silva, ele é o beneficiário, ele é o tomador. Ele vai receber, ele que deve receber. Então, isso aqui é um cheque nominativo, nominal, né? No cheque nominativo, tá? Ele pode ser objeto de endosso, né? Aí, no verso do cheque, olha aqui, no verso do cheque, né? Antônio, olha só, Antônio da Silva, ele vai assinar aqui, tá? Vai colocar o CPF, o RG e vai datar. Pronto. O que ele fez aqui? Ele fez a ordem, né? Aqui, ele fez o quê? Ele endossou o cheque, né? Ele endossou o cheque, ele pode endossar, ele endossou o cheque, né? A ordem, ó, de Luiz Antônio, ou seja, ele transferiu esse título de cheque, tá? Ele transferiu o Antônio, ele recebeu esse cheque aqui, que é um título de crédito à vista, né? O que ele fez? Ele endossou, ele transferiu os direitos desse título de crédito a Luiz Antônio. Tá? Então, eu posso o quê? No caso aqui, eu posso fazer jus desse crédito de R$200, depositando na minha conta, né? Fazendo jus desse crédito, esse valor que eu tenho aqui, ou sacando também, não está aqui, ó, não está cruzado o cheque, né? Então eu posso sacar também no banco dele lá. Bacana, fechou? 10, entenderam essa questão aqui? Então isso é o endosso, né? Endosso é a transferência, um título de crédito. Todos os títulos de crédito são transferíveis. Mas o seguinte, o cara que emitiu, ele não gosta do cheque dele ficar circulando no mercado. Aí ele faz o seguinte, eu vou colocar o que, ó, não a ordem. Está aí. Não a ordem. Esse, ó, Antônio da Silva, não a ordem. Ou seja, o emitente está proibindo o Antônio da Silva fazer isso aqui, ó. Tá? Esse aqui é o quê? O não a ordem. Está aí. Não a ordem. Esse é o não a ordem, o segundo tipo de cheque. E o terceiro tipo de cheque, vamos supor que o valor desse cheque seja de R$90. R$90, não há a necessidade de identificação do portador, ou seja, do beneficiário, perdão, não há necessidade de identificação do beneficiário. Qualquer pessoa que esteja com esse checão na mão, tá? Na mão, ele poderá ir na agência bancária e fazer o saque do valor abaixo, é chamado de o portador. Ah, professor, ele pode ser transferido? Sim, pela simples tradição, né? Você pega o 100, o 90, passa para outra pessoa, aquela pessoa que portar aquele título de crédito vai ser o detentor dos direitos que o título tem. Então, pronto, expliquei para vocês. Então, esse modelinho aqui, ele é o modelinho do cheque, chamado de cheque nominal. Olha aí.
nominal. Está nominando, é o nome do cara que vai receber o crédito, o valor do título de crédito, né? Ok, bacana. Vamos lá, não a ordem, né? Para tornar um cheque não a ordem, significa que o emitente não quer que ele circule, que ele seja transferível, que não seja endossado, né? Basta o emitente escrever após o nome do beneficiário a expressão não a ordem, ou não transferível, ou proibido o endosso, ou outra equivalente, tá certo? Então tá aí para vocês o tal de não a ordem, né? Eu só vi esse cara não a ordem apenas no concurso público, já vi cobrar esse cara aí, né? Tá? E pode ter certeza, cara, quando cobra esse cara aí, pouca gente consegue acertar. Papo sério, hein? Pouca gente consegue acertar. Vamos lá. Cheque de valor superior a R$100, ó, cai em concurso. Cheque com valor superior a R$100 tem que ser nominal, ou seja, identificar o beneficiário, ou seja, trazer a identificação do beneficiário. O cheque de valor superior a R$100, emitido sem identificação do beneficiário, será devolvido pelo motivo 48. Cheque emitido sem identificação do beneficiário acima do valor estabelecido. Bacana? Então é o seguinte, o cheque lá, você depositou um cheque de R$1.000 na sua conta e você não colocou que você seria o beneficiário, né? Ali você não colocou, ele vai ser o devolvido. Agora, se você depositar um cheque de R$99, por exemplo, e não colocar o beneficiário, aí você pode ficar tranquilo que não vai devolver, porque ele é considerado ao portador, tá? Está portando a pessoa daquele crédito, tá? Bacana, entenderam? Certo, né? Ok. Agora vamos falar do endosso, tá? Endosso, muito importante esse assunto aqui. Aliás, o endosso no assunto cheque é o assunto mais difícil, tá? É o assunto que tem mais detalhes, é o assunto que tem mais pegadinha e as bancas exploram exatamente essas pegadinhas. Então, se você está um pouquinho cansado, se você está assistindo essa aula já início da madrugada, para o vídeo, tá? E deixa essa aula para você assistir novamente na primeira aula do dia, para você estar super concentrado, porque são muitos detalhes, ok? Então vem comigo, endosso. Então endosso é o quê? O cheque ele é nominativo, vai ter um beneficiário, né? Os cheques com os valores acima de R$100 é obrigatória a emissão do cheque com o nome do beneficiário, ou seja, são nominativos. Como é um título de crédito, você pode circular esse título, você pode transferir. E o nome dessa transferência é o endosso. Inclusive, o endosso é uma das principais características e benefícios dos títulos de crédito. Você pode endossar as letras de câmbio, você pode endossar as debêntures, você pode endossar os títulos de crédito e, claro, você pode endossar também o famoso checão, né? Então, transmissão significa o quê? Endosso, né? O cheque pagável à pessoa nomeada, que é o beneficiário, com ou sem cláusula expressa à ordem, ou seja, o cheque pode ser pago pelo endossado ou não, né? E é transmissível por via de endosso, né? Você pode colocar que ele é transmissível por via de endosso, né? Então você tem aqui, ó, né? Tá? Então você tem um cheque, vamos lá, tá? Vamos colocar aqui, ó. Primeiro caso aqui, tá? Eu vou explicar toda a teoria aqui nesse exemplo aqui, tá? E aí depois a gente vem com os artigos, ok? Então primeiro caso, né? Então tá aqui um cheque, tá? Aqui tá um cheque. Aqui é o verso dele. Isso aqui é a frente dele. Ok? Então, um cheque aqui. Então, o cara aqui, vou colocar LAC. Pronto, para ficar fácil. LAC, tá? Emitiu um cheque de quinhentão. Se é quinhentão, vamos colocar José Pires, tá? Tá aqui. Então, LAC emitiu, assinou. Tá? Então tá aqui. É um título de crédito, ok? LAC é o emissor, aqui está o banco, vamos escolher um banco aqui.
Banco Bradesco. Aí, Bradesco. Vai ser o sacador, tá? Zé Pires. Zé Pires, ok? Com esse chequinho, ele vai fazer o endosso no verso. Atenção, endosso é sempre no verso, né? Então, Zé Pires, vem aqui, ó, José Pires. Ele vai assinar CPF, RG e data. Pronto. Tá? Então, Zé Pires, ele, ó, ele vai colocar lá a assinatura, a ordem. O que acontece? Zé Pires, agora ele é, ó, Zé Pires, ele é o detentor dos direitos desse cheque de quinhentão, tá? E aí, professor? O Zé Pires, ó, ele pode endossar novamente, tá? Tá? O Zé Pires, ó, o Zé Pires aqui, vamos colocar aqui, tá? Ele fez um endosso aqui, o Zé Pires, né? Para Augusto César. Então, Augusto César, né? Ele colocou a ordem. Ok, Augusto César, né? Tá aqui. Tá a ordem Augusto César. Augusto César pode fazer novo endosso, claro, não tem regras, né? Ele vem aqui, Augusto César, assina aqui, Augusto César, tá? RG CPF. Ok? Terceiro. Olha aí. Ele vem aqui, ó, Augusto César, transfere de novo a ordem a José, não, José já foi, né? Vamos colocar Marcos. Aí, a Marcos. Marcos é a última pessoa, tá? Endosso. Aí. Primeiro endosso, né? E segundo endosso, e assim por diante. Tá aí. Pronto. Passou na mão de 3 pessoas o cheque, tá? O LAC, no meu cheque do LAC, eu fiz para José Pires. José Pires pegou e endossou para Augusto César. Augusto César foi e endossou para Marcos. Aconteceu um dia infeliz. O cheque foi depositado na conta. Ó, primeira coisa, tá? Ó, quando você coloca aqui, ó, a LAC, ele nominou aqui o beneficiário, tá? Nominou o beneficiário José Pires. Presta atenção. Esse cheque só pode ser pago ao José Pires de 2 formas. Ou pode ser pago na agência bancária, sacar o cheque, ou pode ser depositado na conta de José Pires, tá? Essa é a regra geral. Quando o Zé Pires fez o endosso para Augusto, né? Eu transferi os direitos creditórios para Augusto César. Ou seja, nesse momento, né, o banco aqui, ó, só pode pagar o cheque para José Augusto. Se nesse caso, no 2 aqui, José Augusto deposita na conta de Maria, o cheque vai ser devolvido, porque o banco não vai pagar para Maria. O banco só pode pagar para Augusto César. Bacana? E assim por diante também para Marcos. Vamos supor que o cheque foi devolvido. O título está na mão de quem? De Marcos, não é isso? Ó? Foi devolvido, não pago. Aí, coloquei a LAC ali, você tem que ter trocado o exemplo. Mas tudo bem, vamos lá, está valendo, né? Nossa empresa é uma empresa séria, pode ter certeza disso, cara. Pode puxar aí o cadastro da nossa empresa aí.
Nossa empresa é uma empresa séria, honesta, não acontece essas coisas não, né? Pronto. E aí, quem que vai pagar o cheque? Vai ser a LAC ou vai ser Augusto? Quem tem a obrigação de pagar o cheque, né? Marcos recebeu o título de crédito, então Marcos ele pode cobrar todo mundo. Ele pode colocar no pau Augusto César e pode colocar no pau também a LAC. Não, aqui, ó, Augusto César, pode colocar também aqui, ó, Zé Pires, né? E pode colocar a LAC, né? Então, Marcos ele pode cobrar de Augusto, pode cobrar de José Pires e pode cobrar da LAC. Tá? Pode fazer uma ação de cobrança nos três aí, ó. Tá? Porque os três são solidários aí, essa dívida aí desse título de crédito, né? Ou pode ir direto na LAC lá, né? Então, isso que funciona aí, os efeitos aí jurídicos, né? Negócio. Então, mas o que acontece nessa relação comercial do endosso? O Marcos ali, ele é o titular do direito aí, né? Bacana? Então, isso que significa o endosso, né? É um título de crédito, essa circulação desse título de crédito, né? Isso aqui já foi muito, muito praticado, né? Quando criarem, um dia isso vai acontecer, o imposto único no Brasil, né? Então, o que vai ter de transmissão de título de crédito, você não vai ter ideia. O cheque pagável à pessoa nomeada, tá? Com cláusula não à ordem ou outro equivalente, só se é transferível pela forma e com os efeitos de cessão. Tá? Então, é o seguinte, não à ordem não pode ser transferida aí, não é transferida por endosso, você me permite. O que é efeito de cessão? Olha, eu tenho esse título, efeito de cessão, e quando eu receber, eu posso ceder esse crédito para você, mas não, o título não é transmissível, né? O endosso pode ser feito ao emitente ou a outro obrigado que pode novamente endossar o cheque. É exatamente o exemplo que eu passei para vocês, né? Então, o cara, ele não tem no direito civil, tá? No direito civil nós não temos limitação de endosso, tá? Ah, professor, aí não tem mais lugarzinho lá na folha. Você pode colocar um alongamento, anexar uma outra folha no cheque, tá? Alongando o cheque, né? 18. Tudo aqui na lei de cheque. O endosso deve ser puro e simples, reputando-se não escrita qualquer condição que seja subordinado. Ó. Reputando-se não escrita qualquer condição que seja subordinado. Né? Ah, professor, como assim condição? Cara, endosso é puro e simples. Você vai colocar no verso, você é o beneficiário do cheque, né? Você coloca lá sua assinatura, seu nome, coloca a data, o RG e CPF. Puro e simples, pronto. Você endossou. E pode escrever, né? Você pode fazer isso, né? E colocar a ordem, né? Você fazer o endosso para o nome de uma outra pessoa, por exemplo. Endossou, né? Só que aí você lá fala assim, né? Você coloca lá, né? O endosso, a ordem, desde que, tá? Desde que o Flamengo seja campeão brasileiro. Tá lá. Ou seja, desde que o Flamengo seja campeão. Ou seja, você colocou uma condição. Quando você coloca uma condição no endosso, ele é considerado não escrita, não vale. Tá? Não vale. Então, ele pode... Aí, o que acontece? O cara coloca isso, né? Ele faz o endosso, né? É uma questão top, né, cara? Questão top essa, né? Top demais essa questão. O cara vai, faz o endosso, né? Fulano de tal, certinho, coloca o RG, o CPF, assina a data, bacana. Desde que o Flamengo seja campeão. O Flamengo não foi campeão. Aí o examinador fala, o endosso é válido ou não? E aí, gente? Ó, desde que o Flamengo seja campeão. O Flamengo, como sempre, não foi campeão. E aí, professor? Aí eu pergunto, o endosso é válido ou não? O endosso é válido. Vale por quê? Porque, segundo a lei do cheque, o endosso sobre condição refuta-se não escrito. Isso que está escrito aí. Porque ele é puro e simples, ele é direto. Ele não precisa de nenhuma condição para valer.
somente a manifestação de vontade pela assinatura, o RG ou CPF dele, simples, puro e simples, né? Ou seja, desburocratizado para fazer. O legislador quis o quê? Que esses títulos de crédito, os cheques, tivessem o quê? Movimentação, é claro. Estamos falando de uma legislação de 85, né? Então, o cheque é muito pouco utilizado hoje, né? São nulo. O endosso parcial. O que é o endosso parcial, né? O cara chega e fala o seguinte: eu estou endossando o cheque de R$1.000, R$300 para fulano e R$700 para ciclano. Você está fazendo o quê? Endosso parcial. Então é nulo, não vale endosso parcial. E do sacado, né? Então, sendo o sacado também não pode fazer um endosso aí parcial, tá? Sacado é o banco, a gente vai explicar esse cara já já. Aliás, já já não, agora, né? Vem comigo aqui. Vale como em branco ou endosso ao portador, né? Professor, endosso ao portador, né? Endosso ao portador. O que acontece? Vem comigo, vou explicar para você. O cara foi lá, Milão é o cheque. Tá? Então, lá que emitiu um cheque de Milão para Antônio da Silva. Antônio da Silva está com o cheque. Antônio da Silva foi lá e fez um endosso. E não escreveu a ordem. Ou seja, Antônio da Silva não transferiu. O cara que está com aquele documento, com aquele cheque, é um título de crédito autônomo. Então, ele é o possuidor. Ele é o possuidor dos direitos creditórios desse cheque de Milão. Vale em branco, então o endosso em branco, tá? É quando o cara ele só faz a transmissão, coloca no fundo, né? Ao portador. Então quem está portando aquilo que vale. É isso que está escrito aí. E aí, prof? Olha o negritão ali. O endosso ao sacado. Pergunta que não quer calar, quem que é o sacado? Rapaz, é para você falar, cara. E isso, falou, parabéns. Se não falou, preste mais atenção. O sacado é o banco. Vale apenas como quitação. Endosso ao sacado vale apenas como quitação. Eu recebi, LAC, tá, emitiu um cheque para Antônio da Silva. Antônio da Silva, tá? Antônio da Silva, um cheque lá do Bradesco, tá? LAC, conta do Bradesco, ok, bacana, LAC, conta do Bradesco, fechou. Emitiu um cheque em nome de Antônio da Silva. Antônio da Silva fez um endosso para o Bradesco, que é o sacado. O que está dizendo aqui? O endosso ao sacado vale apenas como quitação. Quer dizendo que o Bradesco, tá, que é o sacado, que tem a obrigação de pagar esse título de crédito, e ao mesmo tempo é o beneficiário do endosso, ele não pode endossar novamente. Ele não pode endossar novamente. De novo, você que pode ter complicado, lá que emitiu um cheque de Milão a favor do beneficiário Antônio da Silva. Antônio da Silva tem aquele título, ele tem todos os direitos daquele título. Antônio da Silva faz um endosso para o Bradesco, Banco Bradesco, que é o sacado, tá? Ou seja, é o banco emissor do cheque da LAC. O que acontece? Como ele é o sacado, tá certo? E o beneficiário do endosso, ele não pode endossar novamente. Tá? Ele vai ter que não pode, tá aí. Aí tem uma exceção, salvo no caso do sacado, no Banco Bradesco, no caso, ter vários estabelecimentos, ou seja, várias agências bancárias. E o endosso ser feito em favor de estabelecimento diverso daquele contra qual o cheque foi emitido. O que está falando aqui? Vamos supor, olha só. Então, a agência, a agência Centro. Essa agência Centro aqui, que é a agência do sacado. Certo? Só que o cheque caiu na agência Goiabeiras.
Nesse único caso, a agência do centro vai endossar para a agência Goiabeiras do mesmo banco Bradesco. Está aí. Ah, professor, você está viajando na maionese, professor. Esse assunto jamais vai cair em concurso público. Nunca diga jamais. Jamais é muito tempo. Foi cobrado. Caiu. Questão difícil, com certeza. O cara cobrou o artigo 18, parágrafo 2º da lei de cheques. E claro, aí eu digo para vocês duas coisas. Primeiro, o aluno que estudou com profundidade acertou essa questão. E poucos alunos acertaram essa questão. Ou seja, você já está na frente, é um diferencial competitivo. BNB, Banco do Nordeste Brasileiro, FGV 2014, cargo de escriturário. Simão Dias depositou em sua conta corrente um cheque por Tobias Barreto, no valor de R$ 2.590. No verso do cheque, o tomador, quem que é o tomador? É o beneficiário, né? Realizou um endosso em favor do sacado. Em conformidade com as normas legais referentes ao cheque, é correto afirmar que... Vem comigo. Simão Dias depositou em sua conta corrente um cheque. Então, Simão Dias é o beneficiário, tá? Simão Dias é o beneficiário, ou seja, é o tomador do crédito. Simão Dias. Tobias é o emitente. Ele é o sacador. Ok? No verso do cheque, o tomador, ou seja, o Simão Dias, né? Simão Dias, realizou um endosso. O que é um endosso? Uma transferência. Em favor do sacado, ou seja, do banco emitente. Então, o banco passa a ser o sacado e passa a ser quem? O beneficiário. Ok. Em conformidade com as normas legais, lei do cheque, tá? Referentes ao cheque, é correto afirmar, ou seja, com certeza, né? Isso aqui vai estar nas regras do artigo 18, parágrafo 2º, que regula isso, né? O que ele fala lá no artigo 18, parágrafo 2º? Que quando o banco, que é o sacado, receber, tá, o endosso de um cheque, será o beneficiário de um endosso de um cheque, que ele mesmo que ele é o sacado, ele fica impedido de efetuar novo endosso, serve apenas para quitação. Está lá, segunda parte do artigo. Né? Vem comigo aqui. Vamos ler esse cara aqui, rapidão, vem cá. Vale como em branco o endosso ao portador. Ok. O endosso ao sacado vale apenas como quitação. Ou seja, ele não pode endossar novamente, salvo se ele tiver várias agências, né? E não for da mesma agência, ele vai endossar para outra agência, mas do mesmo banco. O sacado, o banco, não poderá efetuar a compensação desse cheque porque o endosso ao sacado é nulo. Falso. Falso, né? Um título de crédito, tem nada disso que não poderá efetuar a compensação. B. O sacado torna-se co-obrigado pelo pagamento. Falso, né? Negativo, que é obrigado por pagamento é o emitente, né? Se tiver saldo, o banco, somente se tiver saldo que ele paga. C. Com o endosso ao sacado, o emitente está-se exonerado da garantia em caso de o pagamento em cheque. Falso, não tem nada a ver isso aí, né? Tem nada a ver. D. O sacado, o banco, não poderá efetuar a compensação deste cheque porque ele não pode figurar como endossatário. Falso, né? A legislação prevê que pode, né? Só não pode o quê? Transferir, não pode ter novo endosso. Vale apenas como quitação, né? O endosso ao sacado vale apenas como quitação. Opa! Não podendo o cheque ser transferido por novo endosso.
verdadeiro, né? Tá aí, verdadeiro. Questão top de linha de cheque, né? Então isso aqui para provar para vocês que o legislador aí, o examinador, ele pode aí complicar a vida do sujeito, né? Ele pode complicar a vida do sujeito, né? Bacana, então, gabarito, letra E. Gabarito, letra E, dessa questão top de linha. Bacana? Vamos lá.